Por esta altura do ano, assim, quase no fim do primeiro trimestre, o prémio Igreja Queiro, e atribuímos os restantes prémios também deste ciclo. Começámos na passada quinta-feira, com a atribuição do prémio Pedro Osório ao Fernando Tordo, que tem estado a viver no Brasil há cerca de 3 anos e meio, e que agora fez um disco no Brasil chamado Outro Canto, e o nosso júri, constituído legitimamente e de uma forma também muito estimulante para nós, pelos membros dos cargos sociais da SPE, que são mais de 20, representando todas as disciplinas, decidimos distinguir o Fernando Tordo por aquilo que ele vale como autor, como intérprete, neste trabalho e nos restantes de uma carreira com mais de 40 anos. Um prémio que tem sido atribuído a nomes tão importantes como Pedro Brunhosa, como Rão Quiau, Janita Salomé, como José Cid. E este ano foi o Fernando Tordo, ficou muito contente. O Fernando esteve aqui connosco, muito emocionado, e nós ficamos contentes com ele e ele connosco, e portanto, quando isto acontece, saímos todos mais felizes aqui. No dia 18 de abril vamos atribuir e entregar o prémio José da Ponte, ou José da Ponte, se preferirem, à cantora Capicua, do rap feminino, que merece também pelos trabalhos que tem feito, nomeadamente por um gravado em 2016. Compete-me acrescentar que estes prémios são atribuídos todos os anos por esta altura, destinam-se a homenagear e a frisar a importância que tiveram e têm para nós autores marcantes da nossa vida e da história desta casa. A SPA completa no dia 22 de maio 92 anos de existência, que é uma vida longuíssima, é uma das sociedades de autores mais antigas e mais marcantes a nível mundial. O direito de autor nasceu na Europa, nasceu em França, na sequência da Revolução Francesa. Há sociedades mais antigas, como a francesa, que naturalmente protagoniza essa memória e essa centralidade de vida e de cultura e de instituição. E, portanto, nós, nesta altura do ano, com 160 trabalhadores, delegações que vão desde Braga até as regiões autónomas, nós, naturalmente, que assumimos a responsabilidade, o peso e a honra de termos esta história e esta memória que é de todos nós, de autores tão diferentes como o João David Nunes, que está ali, que é membro da direção, e também faz parte desta memória. Eu lembrei-me do João David Nunes, não só por sermos amigos, porque ele é membro da direção como eu. Eu tenho o António Salvo, passando por todos os outros que aqui estão. E isto mostra também a grande diversidade desta casa, que tem mais de 21 mil associados, maioritariamente da área da música, que também representa a maior faturação da casa. Não vos vou dizer quanto, não é para não se assustarem, é para não pensarem que temos muito dinheiro para dar. Não temos. Essas coisas têm sempre duas leituras, é sempre uma lâmina de 2 gumes. Mas é uma grande responsabilidade na vida portuguesa, em que estamos também presentes, e bem presentes nos meios de comunicação. Temos um programa semanal da TVI, que está agora a ser transmitido, o novo ciclo desta colaboração, uma colaboração que com a TVI se mantém já há quase 5 anos, quase 6 anos, e por este espaço têm passado os grandes nomes da vida cultural e artística portuguesa, que naturalmente muito nos honra. E também temos uma colaboração regular com a SIC, que está agora a ser analisada quanto ao que vai ser o seu futuro, e temos uma colaboração diária com a TSF, que se traduz na apresentação de 3 apontamentos diários feitos por um autor que fala da sua obra e das obras dos outros, num tempo reduzido de 1 minuto, mas que, se forem preparados, dá para falar de muita coisa. Portanto, nesta altura, nós, antes da comemoração do dia do autor, que acontece sempre a 22 de maio, que é o dia em que foi fundada a Sociedade Portuguesa de Autores, presidida por Júlio Dantas, em 22 de maio de 1925, um ano antes do derrubo da República. Nós temos a preocupação de, nesta altura, recordar os melhores de nós. Depois, no dia 22 de maio, atribuímos as medalhas de honra e os prémios para o autor.
já tivemos a nossa gala no CCB no dia 15 de março, e hoje estamos num momento particularmente alto desta celebração, desta memória, deste aplauso tão merecido por todos os que têm sido premiados, e hoje eu já falarei com muito gosto do António Sala, embora haja quem o vá fazer melhor do que eu hoje aqui. Mas eu quero destacar a importância que tem para nós a colaboração que temos e que é mantida há anos com grande satisfação da SPA com o Millennium BCP. Temos connosco a doutora Ana Torres, nossa amiga e que faz parte da estrutura da direção daquele banco. É costume dizermos que numa altura em que a banca reflete sobre o seu presente e o seu futuro, e já agora uma vez por outra também sobre o seu passado, e às vezes sobre o seu passado recente, é bom sabermos que há bancos como o Millennium BCP com o qual temos esta estimulante experiência de convergência e de colaboração há anos e que nos acompanha desde que começámos a fazer as nossas galas não televisionadas ainda no Teatro São Carlos. É uma experiência muito boa para nós, muito estimulante, sabendo que o banco assume as suas responsabilidades culturais, sociais, de estímulo e de incentivo que nos têm permitido levar mais longe os nossos projetos, desde os prémios atribuídos a autores que tanto se destacam e tanto merecem, até à nossa revista, que é a Revista Autores, que está neste momento a ser concluído o número de dia 30, que vai sair, como habitualmente, com o encarte no Diário de Notícias. E o Millennium, reconhecendo os méritos e as virtudes daquilo que fazemos e que nos propomos continuar a fazer, está connosco, apoia-nos. Não é só o apoio, o que conta realmente a qualidade e a capacidade de diálogo que há de ambas as partes e aquilo que de bom temos a dizer uns aos outros e a fazer uns pelos outros. Porque quando fazemos bem à sociedade de autores e pela sociedade de autores, ganham todos os autores, ganha a cultura portuguesa, ganha a nossa relação com o próprio banco, que é sempre uma relação estimulante. Não há também evolução, progresso e desenvolvimento sem esta colaboração e esta cooperação. E, portanto, esperemos que continue, porque nos tem permitido fazer coisas e vamos fazendo-se cada vez melhor, porque esta responsabilidade também nos leva a apurar a excelência daquilo que já fazemos e o que estou a dizer já foi dito também pessoalmente nas reuniões e encontros que temos tido com o Millennium, seja aqui, seja na sede do banco, na Baixa de Lisboa, num sítio, aliás, magnífico, que vale a pena ser visitado também pela sua estrutura museológica. E, portanto, estamos hoje aqui para celebrar esta colaboração e eu tenho o gosto de dar à doutora Ana Torres a palavra para nos dizer o que se lhe oferecer sobre este trabalho e esta nossa convergência de esforços, de vontades e de qualidades. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as suas palavras, que são, para além de muito simpáticas, eu acho que demonstram bem aquilo que tem sido a nossa parceria. Nós temos, de facto, uma parceria há mais de 4 anos. Acho que tem sido uma excelente parceria para ambas as partes. Nós queremos ser o banco dos autores e é nessa linha que nós temos vindo a estar convosco. É uma honra enorme hoje estar aqui com o António Sala. Nós há bocadinho conversávamos um bocadinho sobre como atravessou as nossas, enfim, toda a nossa vida. Eu não vou dizer que era em criança, porque já não era bem em criança, mas de facto foi uma pessoa que enfim, que nos acompanhou a todos e, portanto, eu sinto-me particularmente honrada por estar aqui hoje consigo. E muito, muito honrada também por estar aqui hoje presente. Portanto, isto só um bocadinho para dizer que muitas vezes quando olham para os bancos, enfim, veem sempre aquela face mais materialista, não é? Mas nós também temos esta componente e fazemos muita questão de ter uma componente muito ligada à responsabilidade social e, portanto, é nessa linha que se insere este tipo de apoios e o que nós queremos realmente é continuar a apoiar os autores, sejam eles consagrados ou sejam no início de carreira. E, portanto, essa é a razão por que aqui estamos. Muito obrigada. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui. Mas já falarei, agora não vou falar, vou só introduzir, apresentar a pessoa que convidei para falar de mim. Eu podia ter convidado muita gente, como imagina. Tenho colegas, tenho aqueles que me deram a mão, com quem comecei a trabalhar. Tenho outros que trabalharam comigo durante muitos anos. Tenho pessoas que me conhecem como ninguém. Mas não fui propriamente buscar e escolhi uma pessoa que nunca trabalhou comigo, nunca trabalhámos juntos
e não trabalhava nem sequer no grupo de rádios a que eu estou ligado há mais de 40 anos. E filo propositadamente. A Renascença que me mudou não é nenhuma tradição. É uma opção, e eu vou dizer porquê. Eu sei o que é que os meus amigos dizem a meu respeito. Até porque são todos muito politicamente corretos. E, portanto, iríamos ter aqui uma tarde enfadonha a ouvir elogios, não em boca própria, mas quase. E eu pensei, gostava de ouvir o que é que pensa de mim uma geração diferente, uma nova geração. Porque o Pedro Ribeiro faz parte e é uma das lanças dessa nova geração dos novos dias da rádio. Tem por ele muito apreço, não temos grande ligação na intimidade. Penso que as poucas vezes que nos cruzámos, se calhar falámos mais do nosso Benfica do que propriamente de rádio, coisa parecida. Mas o Pedro, para mim, é um exemplo dos muitos exemplos que felizmente aí estão e comprovam que a rádio está viva e recomenda-se. E portanto eu convidei um homem, não da casa, da minha casa, mas do inimigo, para ouvir o que é que ele tem a dizer a meu respeito. Sei que ele não vai ser só politicamente correto, acima de tudo vai ser sincero, com certeza vai ser honesto nas suas avaliações. Diga aquilo que mal tem que dizer, mas diga bem também tudo aquilo que tem que dizer. Pedro, muito obrigado, sempre muito honrado. Obrigado. Obrigado, Mário. Em primeiro lugar, quero agradecer ao João David Nunes, que foi o primeiro diretor da história da Rádio Comercial. Eu não estou sozinho aqui em território, mas estou muito à vontade, porque, em primeiro lugar, a Rádio Renascença é a rádio da minha infância. Eu se faço rádio hoje, a culpa é da Rádio Renascença. É a que diz ele. Era a rádio que se ouvia lá em casa, portanto, meia Odete é que tem culpa, ela é que escolhia a rádio, e bem, e eu cresci a ouvir figuras da Rádio Renascença, sei lá, eu ouvia o Despertar, do Despertar falarei com mais tempo, mas ouvia, sei lá, ouvia o Fernando de Almeida, ouvia a emissão Paju, coisa muito mítica, lá atrás. Ouvia o Jorge Peixoto do Porto, ouvia todas essas figuras, a mítica Bola Branca. Eu ouvia na altura, eu concorri uma vez às provas do Benfica para ouvir na Bola Branca. Houve alguém que teve bom senso na luz e aqui estou. Mas em relação ao António, ainda bem que o António explicou porque é que me convidou, porque vou dizer-vos que tive imensas reações a este convite. Mas porque é que vai o Pedro falar do António se nós nunca trabalhámos juntos? Falámos ao longo da vida meia dúzia de vezes, e mais, como o António diz bem, sobre o Benfica, que é um tema que nos é muito caro. Estamos um pouco... nos é muito caro a todos. Estamos até um pouco nervosos esta semana. Bom, mas muita gente me perguntou porque a reação mais incrível que eu tive, quando disse o que é que ia acontecer aqui hoje, foi justamente a minha mãe. Eu disse à minha mãe, olha, o António Sala, para já a frase, o António Sala ligou-me, provoca na minha mãe uma reação de, ligou agora. Ligou. E mais, mãe, tenho o número dele nos meus contactos. E então, disse-lhe o que é que vinha cá fazer, e a minha mãe ficou muito comovida e desatou a chorar. Porque na cabeça dela é quase um ciclo que se completa. Porque eu ouvia, antes de ir para a escola primária, ouvia o Despertar de manhã, e o Despertar era um super programa da manhã, muito à frente do seu tempo. E ainda hoje, e eu faço um programa da manhã, ainda hoje com coisas absolutamente à frente do tempo de hoje, que hoje vivemos. E aquilo foi tão marcante para mim, que eu lembro-me do António, da Olga, eu lembro-me do Armando Rodrigues. Eu lembro-me do técnico Armando Rodrigues, que punha uns sons lá pelo meio, eu achava aquilo uma alquimia, aquilo era magia. Como é que eles fazem? Eu quero também isto. O bichinho da rádio, de que muita gente fala, em primeiro lugar existe mesmo. E em segundo lugar, nasce destas coisas que são semeadas na infância. Eu penso, mas como é que aqueles sons entram? Como é que aquilo tudo é feito? Eu lembro-me do Carneiro Gomes, o repórter Carneiro Gomes,
Eu lembro-me até de uma rubrica chamada O Repórter da História de Zuzarte Reis. Portanto, imagina como era fanático por aquilo e as coisas que nós guardamos para sempre. E, portanto, o António foi dizer que o António foi uma referência, até podia soar meio blasé. Toda a gente diz, a minha grande referência foi não sei quem. Porque isto vai muito mais longe do que uma referência profissional. O António Sala faz parte da minha vida enquanto pessoa. Estava lá. Quando o António chegou perto do microfone e disse boa tarde, eu pensei, isto é o António Sala. Porque aquela voz, eu lembro-me a rádio para mim era e é, apesar de hoje ter e tem que ter muita imagem, é um motor da imaginação, mais do que qualquer outro meio. E quando eu ouvia, sei lá, o Despertar ao vivo, eu achava, eu não vi, os meus pais não me deixavam ir e faltar à escola para eu ir, mas eu, na minha cabeça, eu vi todos. Aquilo era uma coisa absolutamente mágica, mas eles estão na rua, ao pé das pessoas, as pessoas estão a ver a cara deles, que era o grande mistério, era a cara deles. E houve um dia que estava a dar um festival da canção, e lá está, minha mãe disse, aquele senhor aqui é o António Sala. E aquele senhor de bigode com os óculos verdes escuros, trata-se de António Sala, aquele senhor, cantando. E então eu pedi à minha mãe para comprar os discos dos Maranata, que ainda lá tenho em casa em vinil. Portanto, para vocês verem a influência deste senhor na minha vida e enquanto exemplo do que podia ser a rádio e do mistério que a rádio representa. A rádio, como diz o António e bem, está viva, apresenta obviamente novos desafios, é uma realidade completamente nova, mas aquela rádio que o António fazia tão bem é uma rádio que faz falta, e nós que temos essa responsabilidade de continuar esse caminho, só temos é que tentar a cada dia estar à altura. E quando digo nós, falo da rádio comercial, mas falo da Rádio Renascença e de todas as estações de rádio, porque como diz o António bem, ele dizia-me, eu acima de tudo gosto da rádio com R grande, não é esta ou aquela. E é como todos nós, porque todos nós ouvimos todas. Quem disser que não ouve todas está a mentir. Toda a gente ouve todas. E portanto, sendo um homem da rádio com R grande, para mim é uma honra tremenda estar aqui ao pé deste senhor que eu conheci primeiro pela voz, depois pelo frondoso bigode e os óculos verdes escuros, e pelos Maranata, e por ser consócio do Glorioso. Guardem as palmas já, não vamos aqui perturbar. Mas quero agradecer do fundo do coração porque me fez muito feliz com este convite. Sei que é de tal maneira que a minha mãe não teve coragem para vir, porque seria uma choradeira pegada. E portanto sei que é uma honra para mim, mas é tão importante, mas tão, ainda por cima, enfim, na altura que ela está, é tão importante para a minha mãe que eu só posso agradecer do fundo do coração ser quem é, ter feito a rádio que fez e ter-me convidado para modestamente fazer parte desta cerimónia. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tenho muito gosto em falar-vos como Presidente da Direção, do Conselho de Administração da SPA, pelo facto de assumir aqui perante vós o ato de justiça que hoje é praticado. Eu e o António Sala, por razões que têm a ver com as nossas cronologias, com as nossas idades, somos contemporâneos de muita coisa. Da música, da comunicação em geral, a minha jornalística nos jornais da época, o António na Rádio Renascença, e fomos nos conhecendo progressivamente ao longo dos anos. Eu tive a honra de passar por programas do António, de ser entrevistado por ele, guardo sempre a recordação, e conversei com o António várias vezes sobre isso, o meu testemunho, enfim, a minha observação da sua competência e da sua grande capacidade de transformar a rádio num meio poderoso de comunicação, de envolvimento, de atração, mas também de grande reconhecimento público, partilhado e vivo, da qualidade, da virtude e do interesse das pessoas entrevistadas. Portanto,
fui como cidadão, como autor, também beneficiado por esta comunicação em que o António Sala decidiu envolver-me e eu muito grato lhe fiquei por isso, não esquecendo daquilo que observei e daquilo que desde sempre admirei. Portanto, gostava de deixar aqui claro que, muito antes de ocupar as funções que hoje ocupo nesta casa, uma casa de tantos autores, de mais de 26 mil, todas as disciplinas, eu já admirava o António Sala. E tinha, como alguns dos presentes nesta sala sabem, a intenção de deixar este assunto resolvido no tempo útil dos nossos mandatos. Porque é um assunto que é sufragado, é discutido e debatido, vive e intensamente, não como aqueles colóquios do final dos anos 60, em que as pessoas se sentavam, como aconteceu com o Teatro Aberto, à frente do palco para discutirem as peças. Não, mas isto é debatido porque há uma democraticidade nestas instituições e nós discutimos os premiados, os escolhidos, aqueles que sufragamos para serem o objetivo-alvo do nosso aplauso e da nossa admiração. Portanto, quero dizer-vos que a proposta de que este prémio fosse e seja atribuído a António Sala foi um assunto debatido em ampla reunião de corpos sociais e que teve uma intensa partilha emocionante. Alguns dos presentes participaram não só na reunião, como participaram no debate, e eu penso que a conclusão a que chegámos e que legitimou a decisão de atribuirmos hoje este prémio ao António Sala é a confirmação e a consagração das grandes qualidades que ele tem, que nós aplaudimos e reconhecemos, e também da emoção que sempre nos causa dizer isto a propósito do António Sala. O Pedro falou da emoção que lhe é suscitada por este ato por causa da sua mãe. Eu recordo-me que no dia em que o António passou a cooperador da SPA, a minha mãe, que faleceu há 10 anos e meio, já estava diminuída e doente, e eu, um dia que fui visitá-la a Cascais, disse, não mãe sabe quem é que passou a ser cooperador da SPA, o António Sala, e a minha mãe ficou muito comovida e disse, isso é tão bom para todos. Quer dizer, o é tão bom para todos é também um pouco a chave do êxito do António ao longo desta carreira, que envolveu as canções feitas e interpretadas com talento, a sua fantástica passagem pela televisão também, sendo que a rádio é o suporte e é a razão deste abraço e desta consagração. Eu estive com o António também em televisão, participei pelo menos em 2 programas com ele, observando a grande competência, rigor e serenidade com que ele fazia, mesmo quando era preciso gerir a intervenção de pessoas nem sempre muito fáceis de conduzir em televisão. Isto para vos dizer que eu, como aqueles que votaram o nome do António Sala para a atribuição do Prémio Guimarães Guerreiro, sabem muito bem o que escolheram, quem escolheram e por que escolheram. E dizer isto, eu penso que é o melhor que nós hoje, do fundo do coração, podemos dizer ao António Sala. Porque o António Sala, desta casa que também é dele, porque é cooperador, tem amigos, tem admiradores, tem companheiros e colegas de rádio. Falei de João David Nunes, que é um dos membros dos corpos sociais. Permitam-me que aproveite este momento para saudar e agradecer muito a presença de dirigentes da Rádio Renascença que aqui estão hoje, pelo António Sala e pelo significado e alcance deste prémio, mas é bom que o António saiba que nas mais de 20 e tal pessoas que compõem os corpos sociais, há muita gente que, só para terem uma ideia, vai de António Vitorino de Almeida a José de Guimarães, vai de João Lourenço a Tosé Brito, vai de Pedro Campos, António Casemiro, Rui Vieira Nério e tantos mais. E, portanto, quando este elenco se junta e decide, raramente decide mal. Decide bem. Porque tem a essência da própria democraticidade, que é a diferença, que é a complementaridade, a diversidade cultural e a diferença. E quando decidimos nesta diversidade, decidimos bem. Porque nos nossos mecanismos de decisão já estão todos os valores e informações que é preciso ter quando escolhemos. O António sabe isso melhor que ninguém. Quando temos o microfone aberto e comunicamos com milhões ou centenas de milhares de pessoas, nós sabemos que nada pode sair errado
e se sair errado só se for para nos agradecer e engrandecer a comunicação com o outro. E por isso estamos aqui hoje para dizer ao António, com base na nossa experiência de utentes do seu talento como comunicador, a estima, a amizade e a admiração que temos por ele. Eu estou à vontade para dizer isto, os nossos caminhos são muito diferentes e, no entanto, complementares, porque somos pessoas da mesma geração que se fizeram neste país, neste mundo urbano de Lisboa, à volta das músicas, à volta das nossas convicções, crenças, apostas, expectativas e emoções, e se aproximam-nos muito, para já não falar daquilo que é óbvio e que é um ponto de imensa convergência, que é aquilo que nos formou desde a infância e que é uma coisa que não muda. As pessoas podem mudar muita coisa da vida, podem mudar de cidade, de país, de partido, não mudam de clube, porque o clube chega com o pai e com a mãe, de clube nunca mudam, e quem tem o coração naquele já não vai para o outro. Portanto, nós escolhemos assim e aqui ficamos. Isso também nos aproxima-nos para o melhor, sobretudo para as mãos justas, mas aproxima-nos também quando celebramos os valores fundamentais. Uma outra coisa que aprendi com o António Sala ao longo destes anos, e deixem que, introduzindo a subjetividade naquilo que estou a dizer, que falo disto, eu fui percebendo ao longo dos anos, até no que escrevi sobre o António Sala, porque escrevi algumas vezes, e ele sabe, nas vezes em que participei em atos de celebração e de aplauso ao António Sala, também o fiz com muito gosto, na rádio e fora dela, fiz sempre com grande gosto. Tive sempre a noção exata das nossas diferenças, da diversidade das nossas posições, mas de uma grande complementaridade que havia nos afetos, nas emoções, no carinho pelas coisas fundamentais, pela cultura, pelas crianças, pela ternura, pela capacidade de ouvir o outro e de perceber, ouvindo o outro, aquilo que nos completa, que nos complementa e nos enriquece e nos alarga emocionalmente. Eu tudo isto percebi sempre no António Sala. Quando uma pessoa percebe isto, percebe o fundamental. Também não se engana. Quando ao fim de muitos anos de errâncias e de caminhadas por caminhos da política, das artes, da cultura, dos jornais, tudo isto, nós fazemos uma avaliação e uma apreciação sintetizando o essencial nisto, já escolhemos o que é fundamental. Portanto, também desse ponto de vista, reforço a subjetividade que me leva a dizer isto. Estou muito contente por hoje praticar este ato de justiça, que eu, juntamente com a direção, com a administração que aqui está, o João Lourenço, o Tosé Brito, saiu há pouco, tinha aí um compromisso relacionado com o livro que agora fez para celebrar 50 anos de carreira como compositor, autor e intérprete, mas nós propusemos à direção o nome do António Sala e vimos esta escolha aplaudida e sufragada por uma esmagadora maioria que nos diz que é a escolha certa e que é um momento histórico e também de glória na história desta casa, porque aplaudimos um de nós, que é um dos melhores de todos nós, neste meio, neste instrumento de comunicação ao longo destes anos. Meu caro António, aqui vai mais uma frase ou duas frases curtas que têm a ver com outra luta que é sua e que valoriza a sua imagem, a impressão que sempre nos deixa, que é a sua resistência e a sua combatividade, mesmo quando a adversidade o visitou, e você soube resistir, impor-se e manter um sorriso, que é agrandar o meu grande instrumento, a sua confiança. Quando uma pessoa resiste e combate assim, é porque tem lá dentro uma luz que não se apaga. Chamemos o que quisermos a essa luz. Por tudo isto, o António Sala merece hoje, mais que ninguém, neste dia, a esta hora, aqui connosco, nesta Casa dos Autores Portugueses, este prémio. Prémio que tem o nome de um extraordinário comunicador radiofónico, televisivo, teatral, ator de cinema, que foi cooperador desta casa até à data da sua partida. Francisco Igrejas Gueiro. Igrejas Gueiro foi um homem que passou por esta casa, esteve sempre ligado à SPA, participando, intervindo, dando opiniões, dando sugestões, que nos acompanhou, mesmo já muito doente, esteve connosco, mesmo já na fase da doença. Recordo-me, aliás, permitam-me que introduza aqui este pequeníssimo relato. O Igrejas Gueiro, já muito diminuído e com a memória profundamente afetada pela doença que o levou, veio aqui prestar uma homenagem a Vasco Santana. E deixou um retrato de Vasco Santana nas suas palavras que ninguém esqueceu. Porque ele funcionava por deixas que eram dadas por um colaborador e ele disse coisas extraordinárias sobre o Vasco Santana. E uma das coisas que eu não posso deixar de partilhar connosco foi esta. O Vasco Santana estava no hospital, muito mal, muito doente, afetado por muitas das doenças que o levaram, nomeadamente a
de diabetes e outros, e perguntou a um familiar, a um amigo, se o homem não ia lá. O homem chamava-se António de Oliveira Salazar. E eles disseram, não foi possível garantir a vinda dele. E ele disse, não acredito que ele me queira mal. Eu sempre gostei tanto dele, até lhe fiz homenagens dos filmes, e ele não me visita nem aqui, sabendo ele que eu sempre fui um dos seus grandes admiradores. Portanto, o Igreja Queiro, que estava presente, contou-nos este episódio, e portanto imaginem o que são as memórias das pessoas que já passaram por esta casa e o que têm para dizer quando falam e contam as coisas que têm para contar. Portanto, é com uma grande satisfação que nós hoje, associando o nome e a obra de Igreja Queiro, com tudo o que ele fez pelos companheiros de Alegria, que são coisas do nosso tempo, da nossa infância, quando ele tinha uma caminhoneta que andava pelo país a juntar pessoas que eram, às vezes, verdadeiros comícios esvaziados da intervenção política. A Igreja Queiro foi um de nós e foi um dos melhores de todos nós. Foi um extraordinário entertainer, e uma vez disse-me que se ele tivesse vivido nos Estados Unidos e fosse de lá, tinha feito uma carreira extraordinária com consagração em vários sítios. Portanto, decidimos dar o nome dele a este prémio, porque é um prémio que sintetiza e congrega e que concentra tudo aquilo que nós queremos dizer quando pedimos a alguém da rádio que se junta a nós para ser aplaudido e premiado. Este prémio já foi dado a pessoas como Luís Filipe Costa, a Adelino Gomes, já foi dado a João Paulo Guerra, grandes nomes da rádio em Portugal, predominantemente ligados ao ato de comunicar em rádio, que é uma coisa tão importante, tão fundamental e de tão imensa responsabilidade. E por último, quero dizer ao António, antes de pedir que me entreguem o prémio, que com grande gosto e honra lhe vou dar, que o António me permite dizer aqui, com a maior das convicções, que a rádio é absolutamente essencial para a nossa vivência coletiva, a nossa capacidade de perceber o país, o mundo, e nos percebemos uns aos outros, faz parte desta capacidade de introduzir o mundo nestas palavras que encurtam a distância que vai do homem ao coração e do coração à vida. E o António é responsável, sem dúvida, por isto, durante décadas em Portugal, de uma forma admirável, que nos leva a aplaudi-lo sempre e a dizer-lhe, sejam quais forem as adversidades e que não haja mais, que o António continue a fazer de cada combate seu uma lição para todos nós. Parabéns, António. Eu vou-vos dizer que ontem à noite estive durante mais de 2 horas de volta do meu iPad a escrever aquilo que ia dizer hoje. Mas, como diria, se calhar, o Vasco Santana, um dos seus bons filmes, que se lixe. Vou apenas, mesmo assim, olhar para aqui de vez em quando para não me esquecer de determinados tópicos e determinadas coisas, mas depois de tudo aquilo que eu vi, prefiro deixar falar o coração e prefiro improvisar, com todos os riscos que isso tem. Primeiro quero agradecer ao digníssimo Presidente da Administração da Sociedade Portuguesa de Autores, aos excelentíssimos membros dos seus órgãos sociais, à digníssima representante do Milênio BCP, do parceiro destas iniciativas de apoio à SPA. Quero agradecer ao meu colega radialista e amigo. Posso tratá-lo para mim. E queria que desse um grande beijo meu à sua mãe. Não se esqueça. Está à espera que eu diga. Ok. Então, daqui a bocado, não se importa, eu quero dar esse beijo de viva voz. Quero agradecer a presença de ilustres convidados que aqui estão, de amigos. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado.
Não nego que é de uma enorme importância este prémio para mim. Não é mais um prémio. É um prémio muito especial. Muito especial. Para já pelo prestígio que tem, para já pelo nome que ostenta, e depois porque já foi atribuído a colegas, a figuras que são tão importantes na história da rádio neste país, que aqui fica a minha vénia. Permitam-me também que fale aqui de 4 ou 5 nomes, sem querer cometer qualquer tipo de injustiça, mas que foram muito marcantes e muito importantes na minha vida como radialista. A primeira dessas pessoas está aqui. É um nome forte, porque foi a primeira pessoa, ele já era ator no Teatro Girifaldo, com o António Manuel Couto Viana, ele já era locutor de rádio, e eu era um bocadinho mais novo que ele, mas ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Muito obrigado, Nunes, pela oportunidade e pelo crédito que tu me quiseste dar, percebendo que era capaz de haver aqui algum jeito para alguma coisa. Acho que te enganaste muito, mas enfim. Depois queria agradecer a uma pessoa que já não está entre nós, o capitão Jaime Varela Santos, da Rádio Ruitejo, que foi o primeiro homem que me deu palco, deu-me palco radiofónico para eu poder trabalhar e aprender, cometer erros e voltar a levantar e fazer experimentação das coisas. Gostaria também de dizer, pelo exemplo, o Artur Agostinho, um grande mestre, um grande conselheiro e uma pessoa de uma humildade muito grande, porque eu tinha uma reverência total e que muito me ensinou. A Maria Leonor, essa grande senhora da rádio, que eu, com o devido respeito, continuo a achar que foi de sempre a maior locutora de rádio em Portugal, com todo respeito por todos, e estão aqui muito boas locutoras de rádio em Portugal. Mas a Maria Leonor era realmente uma pessoa, a pessoa do ponto de vista cultural, excepcional. E foi ela que, em determinada altura da minha vida, me deu conselhos e me indicou caminhos. E eu estou muito grato por isso. Quero agradecer ao Albérico Fernandes e ao engenheiro Magalhães Crespo, que não podem estar aqui, por me terem ido roubar à RTP e me terem levado pela Renascença numa aventura na qual eu pus algumas dúvidas, não sabia bem o que iria acontecer, mas acho que foi bom, muito bom. E finalmente, o Igreja Esqueiro. O Igreja Esqueiro foi meu diretor de programas e com quem lidei durante alguns anos na Radiodifusão Portuguesa e, mais concretamente, naquela que é hoje a Antena 1 e que na altura se chamava RDP1. Eu, de quando em vez, almoçava com o Igreja Esqueiro. E o Igreja Esqueiro, ele falava naquele tom teatral, com aquela voz única que ele tinha. Ele era, nos gestos e em tudo, um homem que não escondia a arte do teatro, de um certo teatro e de uma escola que hoje em dia, se calhar, já não é bem assim, ou sim, o teatro é interno. Pronto. E o Igreja Esqueiro, um dia, nós tínhamos convívios muito engraçados e falávamos muita coisa. Falávamos de tudo. Na altura falava-se muito de política, mas falava-se de rádio, falava-se da vida. E um dia o Igreja Esqueiro disse-me: bem, quero almoçar consigo, mas vamos só nós os dois. E eu disse: está bem, ele deve-me querer puxar as orelhas por qualquer coisa. E o Igreja Esqueiro disse: não sei como é que lhe dizer isto, António, mas é assim, você no trato, quando vem almoçar comigo, quando estamos aqui e estamos a conversar, você é um tipo muito engraçado, pá. Você é uma pessoa descontraída, você é um tipo giro, pá, eu gosto. E você é muito comunicativo. Aqui, quando está a almoçar e a falar connosco, na rádio, você é um chato, pá. E eu, sofrendo, não percebi. Depois, mais tarde, percebi, e hoje percebo perfeitamente o que é que ele queria dizer, ele ajudou muito. Ele disse: você tem a mania de armar a voz e de se pôr com a voz do locutor. E você, a falar normalmente, não fala assim. Porquê que você fala assim? Eu achei ainda mais curioso isto ser dito por um homem que teatralizava a voz. Mas é que ele não conseguia desfazer isso. Porque ele, dentro dele morava um ator, permanentemente. Do teatro, do cinema, dos espetáculos onde ele fazia as coisas. E já agora, vão ter uma gentileza comigo, se fosse o Igreja Esqueiro, diria de certeza que uma nota de 500 não se pode deitar fora, que era essa frase dos seus companheiros da alegria. E eu percebi o que ele queria dizer. E ele disse: epá, não seja tão formal. Fala à vontade, seja como você é. Como é nos nossos almoços, porque eu tenho um convite para lhe fazer. Então o que é? Você quer que faça o programa da manhã da Antena 1. Quer que vá realizar e locutar o programa da manhã. Aquilo foi uma bomba no meu estômago, uma coisa, porque não sei se
As pessoas da rádio que aqui estão sabem isso, mas aqueles que não estão por dentro do mundo da rádio, falar do programa da manhã, da ex-emissora nacional, era estar a falar, e está aqui o Dr. Oliveira Pires, que sabe tão melhor que eu, porque viveu durante muitos anos naquela casa, era estar a falar de pessoas como o Pedro Moutinho, a Maria Leonor, o Fernando Peça, o Fernando Correia. Quer dizer, estamos a falar de monstros sagrados da rádio, nomes que merecem o respeito deste país inteiro. E de repente há um puto, que era eu, que era mesmo isso, e o senhor Igrejas Queiro, o senhor Igrejas Queiro, dizia-me: eu quero que você vá fazer isto, mas não quero que vá com aqueles emproados e com aquelas coisas. Quero que você seja o tipo dos almoços. Eu disse: ok, vou experimentar. Mas sou franco, experimentei com medo. Eu lembro-me que entrei num dos programas e eu costumava dizer, eu dizia bom dia ouvintes e tal, aquelas coisas muito, muito tradicionais, e lembrei-me do que ele me tinha dito, e então comecei a dizer: olá amigos, bom dia. Eu gostei do som daquilo, gostei. Mais tarde, um outro diretor chamou-me para me dizer: você tem a certeza que as pessoas que o ouvem de manhã são todas suas amigas? Olá, amigos, bom dia. Eu disse: olha, por enquanto a sintonia ainda é uma coisa livre. À partida, se o tipo não é masoquista, é porque gosta. Se gosta, está ali a ouvir o meu trabalho. À partida é meu amigo, não sei se ele... Eu sou amigo dele, embora não o conheça. E o Igrejas Queiro teve uma influência extraordinária na minha mudança de atitude no microfone. Eu deixei de ser um locutor e passei a ser o António, o Sala, as pessoas dizem. E isso é extraordinário. Eu penso que o segredo do despertar teve muito a ver com isso, com a postura, quer no Porto da Olga, que era igual a ela própria, que era capaz de meter em confidência, de chegar um bocadinho atrasado ao programa e dizer: cheguei atrasado porque eu e tal, e até não investigo como é que vem vestido, porque eu moro aqui no edifício. Os estúdios da Renascença eram no 7º andar, 7º ou 8º, e ela morava no 4º ou no 3º. E portanto, ela um dia foi de robe para cima e só se veio vestir durante o noticiário das 8. Estas coisas que parecem ridículas e que à partida nós achamos que são fé-divers, que não têm interesse nenhum, o país não avança com isto, né? Atenção, que são muito importantes no descodificar de afetos e no tornar as relações entre as pessoas normais, naturais. Não temos de estar sempre encrespados com as coisas, não temos de estar sempre tensos com aquilo que se passa. No dia-a-dia nós temos os nossos momentos de tensão, mas também temos de ter os nossos momentos de descontração, senão passamos todos a ir ao psiquiatra. E eu acho que a nossa função enquanto rádio, que muitos os consideravam a rádio recreativa, assim, os programas de entretenimento, e isto era dito sempre com um ar de algum desprezo. A passagem para a segunda linha não são nada de segunda linha, nem são nada disso. São extremamente importantes no dia-a-dia das sociedades, para o equilíbrio das pessoas, para juntar pessoas, para as fazer pensar, para as fazer rir, para as fazer viver de uma forma melhor, porque todos nós andamos cá para isso, para ser felizes e para tentar criar qualidade de vida nas nossas vidas. Essa qualidade de vida também é sonora, porque fala-se em poluição sonora. E há tanta. Eu contribuí para muita, de certeza. Mas não estou a dizer que este prémio me isenta disso. Mas como dizia um grande pensador, se eu tentar apagar os erros do meu passado, corro o risco de apagar também as qualidades que posso agora ter. De maneira que isto não apaga os meus erros do passado, mas se me avisa e ajuda-me a olhar e a perceber as virtudes que possa ter tido a minha forma de trabalhar. Gosto muito de rádio. Este prémio para mim é extremamente importante, porque eu acho que a rádio é um meio de comunicação poderosíssimo, fantástico. Claro que hoje não se ouve rádio como se ouvia há 30, nem há 20, nem há 50 ou 60 anos. Hoje não se ouve o aparelho de rádio de uma forma tão convencional. Hoje a rádio ouve-se num computador quando se está a trabalhar, ouve-se acima de tudo em autorrádios quando vamos no carro. A rádio hoje está sectorizada em rádio de informação, em rádio desportiva, em rádio que são só playlists. Eu penso que a SPA, ao atribuir-me este prémio, está, e desculpem se estou a cometer um erro, mas no fundo está a aplaudir aquilo que eu chamo a rádio de autor. E estamos numa casa de autores.
e a rádio de autor é uma coisa que faz muita falta. É importantíssimo que em Portugal existam estações de rádio com playlist, que funcionam só por formatos musicais, que funcionam só com determinados formatos, tudo bem, mas tem de existir e tem de se dar corpo àquilo que é a rádio de autor. Para mim, rádio é criação. E a criação começa, e a rádio começa, como qualquer autor que vai fazer um poema, que vai escrever uma canção ou escrever um livro. Começa com uma folha em branco. E eu temo hoje que não há folhas em branco. Há só ecrãs digitais, onde está um alinhamento de discos que não tem nada a ver com a sensibilidade de quem os está a anunciar, e que passa pela indicação dos horários em que têm de entrar os ecrãs publicitários e a hora das notícias. E nós precisamos de uma rádio. Tenho saudades e peço a si e peço aos profissionais e colegas que aqui estão, fomentem a rádio de autor. É importantíssimo que haja uma hora ou duas em que as pessoas sabem que vão ouvir fulano de tal, em que sabem que a música que ali vai passar não é uma música testada nem por ingleses expert, nem por americanos que sabem muito o ofício. Quero-vos dizer isso, eu não resisto, tenho de ir aqui porque eu tenho aqui umas notas e que é mesmo o final, e não vos vou começar mais, dizendo aquilo que eu penso em que na rádio eu terei dado algum contributo mínimo. Penso que a rádio está hoje formatada para vozes muito bonitas. Hoje a escolha que se faz e a seleção que é feita para escolher profissionais da voz é altamente meticulosa, mas comete um erro. Acaba por escolher vozes de padrão fantástico, mas que acabam por ser quase todos iguais. Deixem cada um ter a sua voz. Na rádio, a voz é importantíssima, mas a voz personalizada. Os atores não têm todos vozes iguais. E no dia em que tiverem, e há muitos que têm, mas não sei quem são. O Artur Agostinho, que eu há bocado citei como exemplo, vamos ser realistas, e ele não está cá, que me perdoa, mas o Artur Agostinho terá sido das vozes menos bonitas que alguma vez passou pela rádio portuguesa. Ele falava assim, era nasalado e tudo. Mas era a voz dele, acima de tudo o que aquilo era um comunicador espantoso. A palavra dele tinha uma força a fazer relato desportivo, a apresentar um espetáculo, a contar uma anedota, a falar de um assunto sério. É isso que é necessário. Eu, por exemplo, não tenho uma voz nada masterizada, nem tenho voz de FM. Mas tenho uma coisa que acho que é muito mais importante, que é, quando vou ao café, e às vezes digo, olha, um descafeinado cheio, por favor, eu não quero açúcar. Há uma pessoa que se vira, podia ser a sua mãe, que se vira e diz assim, eu conheci a sua voz. E isso é importante. Essas marcas são importantes. A rádio é isso. Desde sempre que eu escrevi os meus jingles de estação e tentei participar da sua feitura musical. Porquê? Porque eu sabia o que é que queria. Portanto, eu não sou muito apologista a encomenda feita ao estrangeiro a estúdios fantásticos e a estudos fantásticos que eles fazem para conhecer os portugueses. Eu, desculpem, mas eu conheço melhor os portugueses. De certeza que essas pessoas contratadas. Entrevistei com imenso respeito todos aqueles que se cruzaram comigo ao longo de muitos anos. Tentei dar divulgação séria a tudo aquilo que achei que era sério e que merecia ser divulgado, mesmo que às vezes fosse para rir. Trouxe a rádio para a rua. Tentei aproximar a rádio das pessoas. Tentei, acima de tudo, mostrar como é que se fazia e estar próximo. No primeiro Despertar ao Vivo, nunca me esqueço, a Olga disse uma coisa que eu achei fantástica. Nós fizemos o primeiro Despertar ao Vivo e levámos uma série de artistas. E foi no Porto, na Avenida dos Aliados. E nós estávamos com medo que às 7 da manhã, aquilo é tão grande, e ela disse-me, se aparecerem 5.000 pessoas, isto é um grande deserto e é um fracasso. Apareceram 35.000 pessoas. E foi uma coisa incrível. E nós pensámos, que grande elenco nós trouxemos. E quando chegou ao fim, a Olga disse, com aquela sabedoria das pessoas mais velhas, olhou para mim e no recato, depois de terminar aquilo, diz-me ela assim, olha, sabes uma coisa assim, eles não vieram cá pelos artistas. Não. Se tivesse sido só tu e eu a anunciar isto, estamos com os dois, eles estavam cá todos. E eu fiquei assim, achei aquilo uma vaidadezinha. Hoje quero-vos dizer, sem vaidade nenhuma, acho que ela tinha toda a razão. Toda a razão. As pessoas...
Tentei pautar a minha forma de comunicação pelos afetos e também pelo respeito das coisas muito importantes, pelos valores do humanismo e da liberdade. E a rádio, quando não é palco destes valores, prostitui-se e deixa de cumprir a sua nobre tarefa de comunicação importante. É bom que isso se mantenha. Na rádio tem de acontecer, e a rádio em Portugal é talvez dos meios mais marcantes e mais fortes que existe. A rádio em Portugal está ligada aos grandes momentos. Aos momentos de lazer, de expectativa e até de surpresa. Saudades do Matos Maia a fazer uma guerra das estrelas e uma invasão de marcianos, que pôs o país em polvorosa pensando que estava. Hoje os tempos são diferentes, não se fazia isto. Não, mas continuam-se a fazer grandes coisas. A Revolução de Abril não se fez ocupar muitos quartéis, fez-se ocupar duas estações, uma estação de rádio e a dar os seus sinais de partida de outras estações de rádio. E dos estúdios onde vocês estão, dizia-se aqui posto de comando das Forças Armadas. A rádio tem uma importância extraordinária em tudo. Na vida, na revolução, na vida pacífica, na vida democrática, na opinião, na liberdade, na música. Há uma coisa que me orgulho e penso que aí sim, e passa a vaidade, esta casa fez uma justiça. Pode haver muita gente que se tenha batido por divulgar os autores, os cantores, aqueles que criam a música, a arte, a poesia em Portugal. Mas aí eu sinto que estive sempre na linha da frente e que se alguém me quiser acusar e dizer aquele tipo não era muito apoiante dos valores da cultura e dos autores portugueses, e eu digo que está enganado. Sempre fui e ainda hoje sou um grande defensor. De maneira que penso que nesse aspecto a SPA acaba de olhar para mim também como um parceiro participante e de divulgação daquilo que são os nossos atos criativos, os nossos criadores e a riqueza cultural e intelectual do nosso país. Deixem-me agradecer aos ouvintes que não estão aqui, mas que sempre foram o grande objetivo de todo o meu trabalho. Sempre foram eles que mereceram o maior respeito no meu ofício, porque isto é um ofício. Obrigado a todos aqueles que com justeza, e já hoje aqui o fizeram, me elogiaram. Muito obrigado. Acho que foi muito estimulante. E por sua vez, àqueles que ao longo dos anos, muitos também me criticaram, foi desafiante e com alguns aprendi a melhorar e a corrigir muita coisa. Com outros não, porque não havia crítica, havia só maldade. Obrigado, acima de tudo, à minha família, pelas horas que dormiram a menos para que eu fosse trabalhar. Obrigado ao meu filho, quem não foi um pai tão presente porque tinha um horário desgraçado e que ainda por cima à noite ia para espetáculos e palmilhava meio mundo. Mas Deus ajudou-me e a tua mãe foi fantástica e tu és um filho maravilhoso. Muito obrigado aos meus amigos, aos meus colegas, àqueles que estão aqui presentes, que representam tantas rádios. Muito e muito obrigado. Eu não tenho nada um sentido corporativo das coisas, mas vocês são uma família fantástica. Quero agradecer também àqueles, tal como a Igreja se quer, que foram os nossos mestres e já cá não estão. Estão sempre no meu coração. A minha gratidão à SPA, o meu enorme contentamento por, como disse no princípio, manterem bem vivos os dias da rádio. Viva a rádio e muito obrigado. Continuar assim, qualquer dia alcanço o Cristiano Ronaldo.
probabilidade que ele leve o teu troféu. Ah, precisas? Pronto, leva. Eu vou Pai, isso é um combate. Estás em direto para o Facebook. Ah, é? Senhores espectadores, acabámos de ver a entrega do troféu Igrejasqueiro ao António Sala. É um direto exclusivo, mas pode passar agora o plano para o palco. Lembras-te da Teresa Lameira? Do trânsito? Não, mas estavas técnico. Estava na... Não.